Preto. ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos até meio-dia com tudo que rola no mundo esportivo para você, em Campinas, no Brasil e no mundo. E você já pode mandar sua mensagem para cá, 97102-1493, mensagem de texto, que já ela vai pro ar. Vamos aos destaques do programa desta sexta-feira. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta prepara esquema de segurança. Se acaba amanhã, acompanhar a semifinal da A2. Dentro de campo, o Hélio dos Anjos ainda tem dúvidas sobre a presença de Elvis. Jean Carlos e Guilherme Souza disputam vaga de Matheus Silva na zaga. Guarani rejeita a terceira proposta por Richard Rios. Depois de recusar ofertas do Bolívar e do Internacional, Bugre não aceitou vender volante por 6 milhões ao Palmeiras. Verdão já sinalizou que vai apresentar uma nova proposta nos próximos dias. Vitor Roque pode virar jogador mais jovem a estrear pela seleção brasileira desde Ronaldo em 1994. Aos 18 anos, atacante do Atlético do Paraná deve começar como titular contra Marrocos amanhã em amistoso com transmissão na tela da Band. Palmeiras confirma a lesão muscular de Bruno Tabata, que está fora do primeiro jogo contra o Água Santa. Verdão também não vai contar com Rony, que está na seleção brasileira. Breno Lopes e Hendrick são as principais alternativas para o ataque do Verdão na final do Paulistão. Bruno Nazário e Ribamar são destaques em golaço da Chapecoense, mas a equipe leva a virada contra o Barra e está fora da disputa do título catarinense. Recentemente, Chape demitiu Bruno Pivetti, que está livre no mercado. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Estou aguardando aqui a sua mensagem, 97102-1493. Mande a sua mensagem que já, de texto, hein? Que já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100%
100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Edu Pinheiro. Ficha técnica da Rádio Bandeirantes. Lembrando aqui a partida em Piracicaba ocorrida em janeiro. Série A2 começando, a Ponte foi lá no dia 21 de janeiro, foi um sábado, 11 horas. A Ponte com Kaique França, Luiz Felipe, depois o Everton, Guilherme Souza, Matheus Silva e Arthur, Leonaldi, Amaral, depois Fraga, Júnior Tavares, depois Dudu Ratamoto e Cássio Gabriel, depois Kipira, Gé e Pablo Diego. É o seguinte, o 15 com Leonardo, o Edson, João Maestro, Rodolfo Mol e Enzo, Lúcio Senna, depois Mica, Samuel Andrade, Lucas Xavier, depois Matheus Anderson, Arthur, depois Marino, Maico, depois Iacovel e Matheus Melo, depois Bruno César, técnico Kleber Gaúcho. Quem apitou foi José Cláudio Rocha Filho, que expulsou o zagueiro Guilherme Souza da Ponte aos 43 do segundo tempo. Vamos aos gols, hein? 20 minutos de partida, gol da Ponte, gol de Gé, mas não deu 30 segundos, o 15 empatou com o Lucas Xavier. E o gol da vitória, 29, segundo tempo, Dudu Ratamoto. Aliás, esse, o único gol dele até agora na Ponte, hein? É isso aí, 15-1, Ponte 2. E foi quebrado um tabu de 37 anos que a Ponte não vencia em Piracicaba. Isso ocorreu esse ano, 21 de janeiro de 2023. E aqui na Bandeirantes, você ficou com a ficha técnica. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender os nossos ouvintes aqui. Não sei se falei certo o nome do Bergantin, ex-técnico do Ituano. O Manuel Bugrino está sugerindo a contratação dele aqui. Bruno Nazário seria um ótimo nome para substituir o Giovanni Augusto. Técnico Bergantin do CSA. Colega, bom dia. Você acha que o Bergantin seria um bom nome para o Guarani? Bom dia. Bom dia, CH. Um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, o Bergantin eu gosto dele, cara. Um treinador da nova geração, fez um trabalho bom no Ituano, né? Mas só, né? A partir daí. Então, assim, eu acho que não contrataria. Eu tentaria um cara mais cascudo. O Moisés já tá aí, né? Acho que exatamente. Perfeito. Darley do Anchieta. Bom dia, CH. Um amigo meu trabalha hoje no estado da Ponte e confirmou que a diretoria do 15 está fazendo jogo duro. Jogo de volta, R$500, o ingresso não... Cara, tá fazendo jogo duro. Eles estão jogando a vida deles no primeiro jogo. Eu não faria desta maneira. Mas cada cabeça é uma sentença, né? A história que o Batista colocou ontem. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Só que o 15 está jogando todas as cartas dele no primeiro jogo. Eles estão acreditando que eles podem resolver a parada na primeira partida. Eu não faria dessa maneira. Acho que eles estão errados. Eu tive uma informação agora que daqui 20 minutos vai ser liberado a compra dos ingressos pela internet. Sim. Tudo bem que a minha fonte não é que nem a da sua, do Batista. É isso. E que o ingresso vai ser R$20. É uma informação, assim, a gente não sabe. Parece que estava tendo uma reunião agora há pouco com a Federação Paulista.
E essa é a informação que eu tenho. 20 reais seria... Eu né? acho que a federação deve ter colocado o dedo. Com certeza. Beto de Ubatuba, pela campanha da Ponte, é favorita. É só um azar, não vai subir. Jogou dominando todos. Obrigado, viu? E boa praia aí pra você em Ubatuba. O Carlão CH, por favor, pergunte à assessoria da Ponte sobre os ingressos. Fora o preço, nenhuma informação. Nós não temos ainda nenhuma informação. E agora, meus amigos, não adianta mandar mensagem de áudio, é só texto, tá? Não dá tempo de colocar no ar. Áudio é à tarde, pô. À tarde. Como ficou a Ponte em relação ao Alisson? Alexandre, não temos maiores informações. Tá da mesma maneira. A Ponte na Justiça está tentando reverter, mas até agora nenhuma novidade. CH, por favor, pergunte a CC, isso aqui já li. Bom dia, CH. Discussão em alto nível é sempre salutar. Por isso, parabenizo o amigo pela postura adotada no programa de ontem em relação ao pouco caso da Federação Paulista, dando para sinais da Série 2, sem novidade. Isso não interessa a eles. Cada um, Wagner, obrigado. Tem uma opinião. Eu sou um cara que respeita a opinião de todo mundo. Eu posso até achar uma opinião absurda, mas eu fico com a minha e a pessoa que está em casa tira as suas conclusões. Esse é o dever do jornalista aqui. Eu emito a minha opinião, o Gleger emite a dele, e você que está em casa faz a apuração. Do que agrada mais, agrada menos. E a gente segue a vida. O mais importante de tudo, né, Gleger, é que a gente faz a coisa aqui da maneira mais isenta possível, a gente tenta se policiar e tenta ser o mais honesto possível, todos nós. Só que cada um enxerga o futebol de uma maneira, e isso é importante. O contraditório é muito importante. Exatamente. E é por isso que nós temos aqui na equipe 3 comentaristas, cada um com uma forma de raciocínio. Às vezes não é o que o ouvinte está pensando, que também tem a opinião dele. Nem sempre todos concordam. Exatamente. Faz parte. E a vida que segue. Vida que segue. Bom, hora certa? Pois não precisa me chamar a atenção. O Leandro, o Renato e o Capucci estão aqui no meu pé. Vamos, Carlos Henrique, vamos! 11h43 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Vamos ouvir Cássio Gabriel, que tem chance de ser titular amanhã, porque o Elvis ainda vai passar por alguns testes. Fala, Cássio! Assim, né? No jogo você quer estar entre os 11, não tem jeito. E me senti à vontade naquela posição. E creio que está sendo bom para mim. É uma função que eu já cumpri em outros times e estou me sentindo muito bem. Ô Cássio, eu tenho defendido aqui a sua escalação, né? Claro que você atua num setor do campo onde tem o Elvis, que é o titular. Mas às vezes que o Elvis não atuou, por vezes o técnico fez lá uma alteração diferente e não colocou você para jogar. Eu entendo que você já vem pedindo passagem há algum tempo. Entretanto, eu ouço os comentaristas dizendo, mas o Cássio Gabriel é lento, ele não recompõe e isso dificulta, às vezes o treinador não escala por isso. Como que você se define? E se você concorda com estas afirmações de que você é lento e por isso dificulta no futebol de intensidade, né, o treinador de escalar? Acho que é a opinião que eu não concordo. Primeiro que eu acho que às vezes a gente pensar mais rápido é mais importante do que você ter simplesmente velocidade nas pernas. Eu acho que... A bola que tem que andar. A bola que tem que andar, com certeza, é o que eu penso, é a minha opinião. E como eu acho que todos viram nesse jogo, foi um dos que mais corria no jogo. Isso não é mérito só meu, acho que é pela função que eu cumpri. E, bom, eu acho que é isso. Dos últimos 5 jogos, eu não sei se você concorda também, eu tenho visto a Ponte sobrar fisicamente. É só impressão minha, vocês sentem isso no jogo também? A gente sente durante todo o campeonato, eu não sei se vocês têm uma visão assim, mas todos os times que enfrentou a Ponte, no jogo em seguida teve muita dificuldade. Que o nosso time, o Hélio, ele cobra muita intensidade da nossa equipe. Isso é uma das grandes características e virtudes dele. E do nosso time também. Eu acho que o grande trabalho do Anderson também, fisicamente, que está fazendo com a nossa equipe. Eu acho que isso é visível para todo mundo, que no segundo tempo a gente tem sobrado e espero que seja assim. Mas fala um pouco pra gente o que significa o estádio Moisés Lucarelli lotado, se isso ajuda ou se lá dentro do campo o jogador não consegue pensar muito nisso. A torcida da Ponte é muito apaixonante e
todos os jogos, pelo menos, que a gente fez em casa, assim, desde que eu cheguei aqui, eu cheguei em julho, agosto do ano passado, tem feito um diferencial enorme. E como você pode ver, o adversário, né, o treinador adversário achou que a torcida da Ponte, depois de 10 minutos, 20 minutos, ia vir contra, e não foi isso que aconteceu. Durante todo o jogo apoiando, sendo vibrante. Eu acho que isso ajuda muito a gente, faz diferença, faz muito. Você é de Campinas? Eu sou nascido em Patrocínio, Minas Gerais, só que vim pra cá com 4 ou 5 anos de idade. Então é de Campinas, né? É. E assistiu os jogos da Ponte no Majestoso? Eu assisti quando eu criança, tenho um amigo, Moisés, o pai dele me levava às vezes para assistir alguns jogos da Ponte aí. Assistiu o jogo do 15 ou não, Cássio? Assisti, deu para estudar bem. O que você acha do time do 15? Como eu disse, é uma equipe bem aguerrida, tem grandes jogadores lá também e é isso, a gente vai com tudo. Vai ser um confronto equilibrado? Com certeza. Nessa competição, acho que não tem. Quem chega até aqui não tem como, né? Exato, e o 15 teve uma evolução nesse final agora, né? Ele cresceu na hora certa. Na hora certa, exatamente. 5, 6 vitórias seguidas, tirando esse empate aí, eu acho. Legal. Bom, Cássio Gabriel no lugar de Elvis, caso o Elvis seja vetado, Gleger, o que você pensa? Olha, CH, eu acho que ele merece, cara, a sequência. Ele foi bem no jogo, né? Fez 2 gols. E, assim, um jogador que, até pela importância e envergadura desse jogo, você precisa ter... Você viu ontem nas palavras dele, né? Que ele participou conosco aqui nos Donos da Bola. O cara tá confiante, né, cara? Tá cheio de moral. Então, eu acho que tem que... Se tiver, né? Claro, eu não sei. Vai voltar todo mundo. Se todo mundo tiver à disposição, eu acho que ele fica como uma opção. Porque não dá para tirar Gé, não dá para tirar Pablo Diego, né? Então, eu acho que... Mas se tiver algum lugarzinho para ele aí, eu acho que se encaixaria bem. Vamos ouvir o Vladimir Catarino, chegando para falar da sexta-feira de preparação da Ponte. Fala, Vlad! Oi, CH. Vamos falar da Ponte Preta, hein? Tem jogo importantíssimo amanhã contra o 15 de Piracicaba, semifinais da Série 2 do Campeonato Paulista. Em reunião realizada na tarde de ontem, foi definida a logística para o primeiro jogo marcado para amanhã lá em Piracicaba. Representantes do BAEP, da Polícia Militar, também da Guarda Civil, da Secretaria da Mobilidade Urbana, Polícia Rodoviária, além da Força Tática, Comando de Aviação da PM e também representantes do 15. O intuito foi reforçar o policiamento e definir detalhes da operação para a partida, visando garantir que tudo ocorra bem, levando em conta a grande proporção do evento. Os portões, informação importante, hein? Os portões serão abertos à 1 da tarde. Outra mudança, CH, está no aumento de efetivos da PM, né, envolvidos na operação interna e externa do estádio. As ruas próximas ao estádio serão parcialmente interditadas a partir do meio-dia. A Avenida Independência, a Rua 13 de Maio e a Rua Moraes Barros, entre outras, vão sofrer mudanças no trânsito. O clube reforça o pedido para que os torcedores não deixem para chegar em cima da hora. Com relação ao time da Ponte Preta, CH, o técnico Hélio dos Anjos terá o retorno dos atacantes Pablo, Diego e Gé. Eles cumpriram suspensão na última partida contra o Comercial. Já o zagueiro Matheus Silva foi entregue ao departamento médico e deve ser desfalque. A dúvida da comissão técnica na defesa, CH, é se o Arthur vai desempenhar a função de zagueiro ou ao lado de Fábio Sanches, né, na zaga, ou se o Guilherme Souza ou o Thiago Oliveira ficam com a vaga. No ataque, Pablo Diego entra na vaga de Guipira, enquanto o Gé concorre com Eliel e Cássio Gabriel. Autor dos gols, né? 2 gols na última partida foram do Cássio Gabriel. A presença do meia Elvis no jogo decisivo de amanhã ainda é dúvida na Ponte Preta e é preocupante. O camisa 10 vai passar por uma última avaliação hoje, após ter se queixado de dores musculares. Elvis jogou praticamente toda a partida de terça-feira contra o Comercial com um leve incômodo muscular contra o Comercial, né? O próprio técnico Hélio dos Anjos disse isso na entrevista coletiva. No entanto, nenhuma lesão grave foi detectada. Recentemente, o atleta ficou 3 semanas no departamento médico tratando de uma lesão de grau 2 no posterior da coxa. Ele retornou exatamente contra o Comercial e disputou os 2 jogos das quartas de final como titular. Por precaução, a comissão técnica mantém Elvis como dúvida para o confronto desse sábado contra o Inhoquim. A torcida da Ponte Preta espera que o Elvis esteja em campo ajudando a Ponte a encarar esse desafio. Faltam apenas 2 jogos para a busca do acesso à Série 1 do Campeonato Paulista. Estas foram as principais informações da Ponte Preta aqui no Nossa Área.
Obrigado, Vladimir. Agora em Campinas, 11h51. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Já falamos do técnico. Bom, a notícia do dia, daqui a pouco o Vladimir vai voltar para falar do Guarani, o Gleger. Mas a principal e mais latente é a negativa do Guarani para o Palmeiras. O Palmeiras mandou 6 milhões e o Guarani não quis. Eu tenho a impressão que aqueles 25 sugeridos, o Guarani queria 6 milhões e 25%. O Guarani tem 50 hoje. Ele queria vender os 6 milhões por 25%. Não é? O Palmeiras mandou 6 milhões pelos 50%. E o Palmeiras não aceitou, o Guarani não aceitou. Vai acontecer mais uma rodada. Aliás, eles estão tentando contratar o Arthur, do Bragantino, e também, por enquanto, não deu negócio. E aí, Gleger? Eu assim, ó... Não é perigoso perder o time, não? Também acho. Agora, o Richard Rios já sinalizou, né? Que tá de saída, que não quer ficar, tem várias propostas. E, é claro, quando entra na mesa de negociação, sempre, né, os caras puxam a sardinha pro lado deles. Eu acho que o Guarani tá certo. O Guarani tem que bater o pé naquilo que tem em pensamento, naquilo que é bom para o clube também. Porque foi o Guarani que foi lá, trouxe o Richard Rios, deu oportunidade, né? O Palmeiras não foi lá atrás. Aí coloca na vitrine. O menino é bom pra caramba, se valoriza. E agora os caras, não, tá certinho o Guarani. Eu acho que tem que bater o pé em cima. Olha, nossa proposta é essa. Claro, né, CH? Uma flexibilidade aqui, outra ali. Exatamente. Pra cá, pra lá. Exatamente, mas abrir as pernas, como diz aí naquele ditado popular, não. Vladimir Catarino, voltando agora para falar do Guarani. Fala, Vlad. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área aqui da Rádio Bandeirantes. Vamos falar do Guarani. O Bugre recusou a proposta do Palmeiras de 6 milhões de reais por 50% dos direitos do Richard Rios. Agora será feita uma nova rodada de negociações. O Palmeiras pretende fazer uma investida com valores em torno de 8 milhões de reais. O Guarani pretende esticar ao máximo cerca de 10 milhões de reais na negociação. Uma outra situação onde as partes podem chegar num denominador comum, CH, é a seguinte: o Palmeiras está tentando convencer o jogador a ceder os seus 25% dos direitos econômicos ao Guarani. Desta forma, o Bugre venderia 50% e ficaria ainda com 25% para uma futura transferência. O Flamengo continuaria com os seus 25%. O Palmeiras ofereceu um salário de R$250 mil mensais ao jogador. O Richard Rios já se despediu dos jogadores e funcionários do Guarani na última quarta-feira. Tudo indica que o negócio será realizado. O volante foi contratado pelo Guarani em agosto de 2022. Disputou 20 jogos com a camisa alviverde e fez 3 gols. Richard Rios, embora seja colombiano, fez a base no Flamengo. Antes do Bugre, ele esteve no Mazatlán do México, onde fez apenas 6 partidas. Outra questão, outro jogador sendo negociado, ou pelo menos especulado, é o Jamerson, lateral esquerdo. O São Paulo aparece como o principal interessado no atleta. O tricolor ofereceu 2 jogadores por empréstimo. Os nomes não foram revelados, mas um valor para a liberação imediata do atleta. A multa rescisória é de 34 milhões de reais. E a novela envolvendo o Giovanni Augusto em CH? O Guarani e o Vitória estão aí formando um novo capítulo desta novela. O Bugre aceitou liberar o camisa 10 de forma antecipada se o Vitória, que está querendo o jogador, facilitasse uma negociação com o zagueiro João Victor, que o Guarani tem interesse. O atleta esteve no elenco do Alviverde em 2022, mas retornou para Salvador e ganhou espaço desde a chegada de Léo Condé. Além de liberar Giovanni Augusto, que tem contrato até o dia 30 de abril, o Guarani estaria disposto a desembolsar um valor compensatório ao Vitória pelo zagueiro, mas os valores não agradaram. O Vitória pediu R$2.900.000 para liberar o zagueiro, que tem contrato com o time baiano até o final de 2024. A prioridade no departamento de futebol era assegurar os principais atletas para a Série B. Mas além do Castan, que foi para o Cruzeiro, o Guarani dificilmente contará com Giovanni Augusto, Jamerson e Richard Rios. Pode perder os principais jogadores para a Série B, que começa daqui a 21 dias.
Até agora, CH, somente 2 jogadores foram contratados. O atacante João Vitor, de 24 anos, que jogou Paulista pela Portuguesa, e o Matheus Bueno, de 24 anos. Revelado na base do Coritiba, nas 2 últimas temporadas, defendeu o Gil Vicente de Portugal, onde fez 53 jogos, marcou 1 gol e deu 3 assistências. O Guarani fez consulta para a contratação de Tony Anderson, jogador de 25 anos que pertence ao Red Bull Bragantino e disputou o Campeonato Paulista pela Ferroviária, sendo rebaixado. Tony Anderson foi revelado na base do Cruzeiro e teve passagens por Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia e Coritiba. As informações do Guarani aqui no Nossa Área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo final de semana, mas não esqueça de ficar com a gente amanhã, sábado, é dia de decisão. Tem 15 de Piracicaba e Ponte Preta, a partir das 2 da tarde com o timaço de Carlos Batista. Ouça pela Bandeirantes, fique na Bandeirantes. Aqui, você já sabe, é muito melhor. Boa tarde. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.